noite, igreja, tudo bom? Boa noite para você também que nos assiste. Quem esteve aqui na série passada com o pastor Luiz, vai lembrar de algo que ele falou aqui. Ele dizia que tinha uma irmã na igreja que ela colocava a Bíblia do lado dela. E quando alguém ia sentar lá, ela falava assim: não senta aí não, porque o meu marido está aí, irmão. Enquanto a partir do marido dela estava nos bares da vida, bebendo, fazendo tudo que não agradava a Deus. E ela acreditava que o marido dela um dia estaria do lado dela ali, né? Eu achava que só tinha eu de louco nesse mundo, mas eu achei uma que nem eu, louca no bom sentido da palavra. Porque há 6 anos atrás, estamos aqui nessa igreja há 5 anos, eu e minha família. Há 7 anos atrás precisamente, quando eu entrava na minha antiga igreja, eu entrava com a minha esposa do meu lado, quando nós estávamos separados. Eu dava a mão para ela do lado no banco, entrelaçava o dedo e tudo. Quem via falava assim: esse jovem está ficando maluco, não está puro não. Eu abraçava ela do meu lado ali, imaginando ela um dia do meu lado, acreditando que esse milagre um dia ia acontecer. Deus nessa noite está nos convidando a entrar no mundo dele. Como Deus é? Ele é um Deus, um pai de fé. E tudo que ele quer é que os seus filhos e filhas também sejam filhos e filhas também de fé. Hoje ela está ali, sentada ali. Ela disse para mim: nem o seu Jesus tem poder para a gente voltar mais. Nem o seu Deus tem poder para fazer a gente reatar mais. Mas hoje ela está aí para a honra e glória de Deus. Não entendi, Felipe. Passa a visualizar, seja um filho de fé. Passa a visualizar aquele ou aquela sentada do teu lado. Aos olhos humanos isso é loucura. Passa a imaginar ele, o seu filho que não está na presença de Deus, ou o seu companheiro que não está na presença de Deus. Imagina ele ou ela do seu lado aí. Porque eu creio, se você entrar no mundo de Deus, como ele é, um pai de fé, não está escrito ali, mas ele é um pai de fé. Ele quer que os seus filhos também sejam filhos e filhas de fé. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Quero agradecer o corpo pastoral por mais essa oportunidade. Pastor Nunes, pastor Rangel, todos os pastores. Amém? Vai lá em Apocalipse, volta um pouquinho. 1 João capítulo 3, versículo 2. Aí jovem, você sabe como é que é jovem, né? Visitando várias igrejas, fui numa vigília. Aí um jovem falou assim: Barone, a filha do pastor gostou de você. Ela era uma loira dos olhos azuis. Volta lá amanhã para conversar com ela. Eu falei assim: espera lá que eu estou indo lá. Fala para ela que eu estou indo lá amanhã. E ela está esperando até hoje. Porque quem tem propósito não aceita propostas. Quem tem propósito não vai aceitar nenhuma proposta. O pastor André Rangel está pregando aqui no domingo. Respire fundo. A tentação ela quer fazer 3 coisas: destruir a tua fé, destruir a tua família e destruir o seu futuro. Mas se você respirar fundo e dizer não para a tentação, o seu futuro está garantido em Deus, sua família e sua fé não vai ser destruída. Amém? A minha tradução vai estar diferente da sua, mas é o mesmo sentido. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 3,2. Mas, amigos, é exatamente isto que somos: filhos de Deus. E é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é, quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos, e então seremos como Ele é. O sentido da carta é atingir o seu leitor. Eu me lembro quando namorava com a minha esposa, ela mandava carta para mim, eu também mandava cartas para ela. Tinha coisa que eu não conseguia falar, mas escrevendo eu recebia uma inspiração diferente. Não sei se você é assim tanto quanto eu. Falando de repente não dava muito certo, mas escrevendo a inspiração era melhor. E era assim que acontecia. O Espírito Santo de Deus está inspirando João aqui nessa carta, nesse texto que ora acabamos de ler. Está inspirando ele a escrever, porque as igrejas da Ásia Menor, algumas igrejas estavam em crise. Por que em crise, Felipe? Porque alguns mestres, alguns ensinadores, falsos mestres se levantavam, irmãos que eram da igreja, mas se voltaram contra o evangelho verdadeiro de Cristo e distorciam o evangelho de Jesus.
Dentre muitas das coisas que eles falavam, vou destacar duas. Eles chegavam e falavam assim, ó, eles colocavam em xeque a salvação dos irmãos. Eles falavam assim, ó, vocês têm certeza mesmo da salvação de vocês? Será que aquele sacrifício lá da cruz, aquele sangue vertido lá, te dá acesso para herdar a vida eterna e ser uma nova criatura nele? Essa era uma das coisas que eles falavam. Será que você está salvo mesmo? Eles jogavam um balde de água fria na convicção daqueles irmãos. Na segunda-feira tinha 4 jovens aqui no refeitório. Eles me convidaram para uma conversa. Eles estavam falando acerca do céu. Não sei se eles estão aqui, deixa eu ver, não estão. Eles estavam falando acerca do céu. Como será pós-morte? Como será o céu? Como será as casas que Jesus falou que ia preparar para nós? Coisa que o homem está guerreando e se matando hoje, que é o ouro. Lá você vai pisar, está no chão para você andar. Estes jovens me alegraram muito. Eles estavam falando isso acerca do céu. É como se eu chegasse para eles e falasse assim, ó, jogasse um balde de água fria no que eles estavam conversando e falasse assim: mas vocês têm certeza da salvação de vocês? O sangue de Cristo, ele pode verdadeiramente te dar a vida eterna e te tornar uma nova criatura? Era exatamente o que estava acontecendo nesta época aqui que João escreve. Muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus, João diz assim, ó, palma a palma, não criemos pânico, como diz o Chapolin. Nós somos filhos de Deus. E não parou por aí. O que vai vir ainda é melhor. O que está por vir ainda é melhor, porque quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é e seremos como ele é. Louvado seja Deus. Acerca disso profetizou Deus há muito tempo. O maior profeta de todos os tempos é o nosso Deus. Ele profetizou isso lá no Éden. Lá no Éden, quando o homem quebra essa aliança com Deus, quando o homem sai dessa blindagem que ele tinha com Deus, ele era a imagem de Deus, assim como Deus é, o homem também era. Quando ele sai dessa blindagem, a Bíblia diz que havia um encontro lá. Toda tarde, na virada da tarde, havia um encontro. A aliança foi quebrada. Mas o que me chama muita atenção, mesmo a aliança sendo quebrada, Deus aparece naquela tarde para falar com ele, para falar com o homem. O pastor André Rangel fala muito isso aqui, que Deus conhece o final, desde o início. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus sabia que o homem tinha quebrado a aliança com ele, mas mesmo assim, ele fez questão de aparecer no ponto de encontro. O ponto de encontro era na tarde, que Deus falava com eles abertamente. Em alguma parte do mundo agora, onde se iniciou um culto, aqui também, neste lugar também, o mesmo Deus que é do ponto de encontro, ele estava falando para Adão e Eva assim: olha só, eu sei que vocês erraram, eu sei que vocês pecaram, eu sei que a aliança foi quebrada, mas eu não estou nem aí. Em outras palavras, eu estou aqui no ponto de encontro para falar com vocês, não vão tão longe. A Lília disse muito bem aqui na semana passada. A Lilian disse que o homem quis dar um jeitinho. Eles pegam folha de figo e tampam a vergonha e a nudez deles. Aí Deus diz assim, ó, não há mais nada que vocês possam fazer. Não há mais nada que vocês possam fazer para cobrir o pecado de vocês. Mas é o que eu vou fazer por vocês é que vai cobrir o pecado de vocês. Tira essa folha de figo e toma essa túnica de pele de animal. Deu para Adão e para Eva, tipificando já um sacrifício, tipificando o sacrifício do filho dele lá na frente. João Batista vai falar assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse assim, ó, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado, o véu rasga de alto a baixo. Era Deus falando assim, ó, eu estou rasgando de alto a baixo, é o que eu estou fazendo por vocês. Nada que vocês possam fazer para mim, para dar salvação, é eu que estou fazendo isso por vocês. Aí a antiga serpente, quando a aliança é quebrada, ela comemora. A antiga serpente com as serpentinhas, os anjos caídos comemoram. Agora nós temos acesso ao homem. Agora o homem quebrou a aliança com Deus. Agora o homem está longe de Deus. Como diz o pastor Hélio Peixoto, o bicho sem assunto. Eles estão comemorando. Agora eles estão falando assim, ó, posso matar e roubar e destruir o homem agora, porque o homem nos entregou essa autoridade que Deus tinha dado a ele. Deus se levanta do trono. Se levantar do trono é força da expressão, porque basta Deus falar e acontece. Ele disse age e ia acontecendo, age e ia acontecendo. Ele falava e ia acontecendo. Deus se levanta do trono e fala assim para a antiga serpente assim, ó, a última palavra é minha. A última palavra é minha. Vai nascer a semente de uma mulher. E essa semente, você vai morder o calcanhar dela, mas ela também irá esmagar a sua cabeça.
O maior profeta profetizou. Isso se cumpre lá na cruz. Quando Jesus na cruz, ele verte o sangue dele todo naquela cruz. Isso se cumpriu lá. Quantos aqui já mataram cobra aqui alguma vez na vida? Cobra. Amém. Cobra d'água, aquela que dá só quando chove. Amém. E como é que se mata a serpente? Não estou fazendo apologia a matar animais não. Mas como é que se mata uma serpente? Você tem que esmagar a cabeça. Por quê? E repara quando você matou aquela serpente há muito tempo atrás, volta lá, lembrança lá agora. Quando você esmagou a cabeça, o veneno ainda estava nela. Você esmaga a cabeça, mas ela está se debatendo ainda. Mas ela não tem mais acesso a injetar o veneno na sua corrente sanguínea. É isso que Jesus faz. Lá na cruz ele esmaga a cabeça do diabo, olha bem. E o domínio do pecado não te domina mais. Para aqueles que nasceram de novo e para aqueles que aceitaram o plano de salvação. Quer ver? Quem roubava não rouba mais. Quem se drogava não se droga mais. Quem tinha vida dupla, tinha sua esposa e traía ela, não faz mais isso. Porque agora o domínio do pecado não tem mais sobre a vida daqueles que nasceram de novo. Mas Felipe, nós podemos pecar, mas agora é acidente de percurso. Vai acontecer assim inesperadamente. A nova criatura não maquina pecar, porque o domínio do pecado na cruz foi tirado. Esses falsos mestres também diziam, sabe o quê? Eles batiam na maior história de amor já vista de todos os tempos. Nunca mais vai haver uma história de amor como esta, de um Deus se fazer pecado para vir restaurar o homem. Eles batiam, é como se eles estivessem rasgando aqueles falsos mestres. Eles diziam isso daqui, ó: o Cristo que andou em nosso meio é um fantasma. O Cristo que andou em nosso meio, sabe por quê? Porque não tem como um Deus que é santo habitar num corpo desse aqui, ó, pecaminoso. Esses falsos mestres estavam falando para a igreja que não tinha como um Deus todo-poderoso. Eles estavam batendo no maior conto de amor já visto. Você pode ouvir muitas histórias de amor, mas uma história dessa nunca mais será vista. De um Deus se fazer pecado, um Deus que é santo, se fazer pecador. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que Deus no Antigo Testamento se manifestou de várias formas, se apresentou de várias maneiras, mas neste tempo ele se apresentou pessoalmente através do seu Filho. Ele falou através de uma voz com Abraão. Ele falou em sonho com José, ele falou em sonho com Jacó, ele falou numa sarça, falando com Moisés através de uma sarça. Deus muitas das vezes no Antigo Testamento, você vai ver ele, sabe como? Como ele escondido no anjo. A teologia chama de teofania, Deus escondido no anjo. Deus se apresentou de muitas formas, mas neste tempo ele se apresentou pessoalmente. Jesus é o reflexo de Deus aqui na terra. Houve reunião nos céus. Sabe por quê? Porque na nossa vida nós somos pessoas organizadas. Tudo que nós vamos fazer, temos que organizar a nossa vida para fazer, para acertar. O reino de Deus é um reino organizado. Nesse dia, o alvo de Deus era a humanidade. Neste dia, o alvo que Deus queria acertar era você. O alvo que Deus queria acertar era o Felipe. O alvo que ele queria acertar era a humanidade. Houve reunião no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gosto muito de falar isso. O pai diz para o filho: meu filho, chegou a plenitude dos tempos. Ou seja, é o momento exato de você descer. É o momento exato de você mostrar para a humanidade quem eu sou. É a hora certa de você descer. Mas meu filho, você vai ter que se despir de toda a sua glória. Meu filho, você vai ter que se esvaziar. Filipenses capítulo 2 diz que ele, o próprio Deus, ele vem em figura humana. Jesus se esvaziou de toda a sua glória. É como se Jesus estivesse pegando as suas vestes reais, lá no céu, tirando suas vestes reais. É como se Jesus estivesse tirando o seu cinto de ouro que tem no seu peito, como diz em Apocalipse. Ele se esvaziando totalmente. É como se Jesus estivesse tirando a sua coroa de ouro e falando para o Pai assim: Pai, se for para resgatar a família Baroni, eu troco essa coroa de ouro pela coroa de espinho. Se for para resgatar a família Nunes, família Rangel, família Ximenes, a família Morim, se for para resgatar a família Pereira, eu troco essa coroa de ouro por essa coroa de espinhos. Porque o alvo de Deus era a humanidade. A Bíblia diz em Salmo 127 que os filhos, eles são flecha na mão do valente. Que os filhos são flecha na mão do valente. O que Salomão está falando em Salmo 127? Ele está falando exatamente isso daqui, ó. Os filhos na mão dos pais, eles lá na frente, eles podem acertar alvos,
Basta o valente, que é o pai ou a avó, porque filho tem filho criado com vó, tia, não importa. Esta pessoa responsável por esse filho é o valente da história. E o filho é a flecha na mão desse valente. É por isso que nós damos educação para o nosso filho. É por isso que ensinamos a palavra de Deus para ele. Por quê? Porque nós acreditamos que lá na frente eles vão acertar algum alvo. Espiritualmente falando, o valente dessa história é Deus. Espiritualmente falando, o valente dessa história, a flecha dessa história, me perdoa, é você. A flecha dessa história sou eu. Fala para o irmão que está do seu lado, isso é chato, mas fala aí. Fala, irmão, você é uma flecha nas mãos de Deus. Toda vez que Deus quis acertar os seus alvos, Ele acertou, pastor. Todas as vezes. Quando Ele quis acertar o seu alvo e tirar o povo da humilhação, irmão, o povo de Israel, colocou lá, o valente e a flecha. O povo de Israel era um povo que muitos deles tinham a perna danificada por causa das pancadas que eles tinham. Os olhos eram vazados, porque apanhava muito. Aí Deus, olha bem, Ele quer acertar o alvo, Ele quer livrar, tirar o povo da humilhação. Ele saca da sua aljava Moisés, o valente que é Deus, saca Moisés da sua aljava e usa ele. Mas aí quando Moisés chega para Faraó, o que a Bíblia diz? Que Deus endureceu o coração de Faraó. Filipe, não entendi. Se o alvo de Deus é libertar o povo da humilhação, por que Deus que endureceu o coração de Faraó? Simples. Você acha que Deus ia deixar 450 anos de humilhação assim barato? Claro que não. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Não importa a humilhação que você está passando, não importa a humilhação que você está passando agora, Deus não vai deixar isso barato. Quando Deus quis levar o povo para uma terra boa, Ele saca da sua aljava Josué. E usa Josué e leva o povo para a terra prometida. Mas Deus fala para Josué assim, ó, Josué, não pasmes. Originalmente falando, sabe o que Deus estava falando para Josué? Josué, não entre num estado de depressão, porque eu sou contigo em cada passo desse que você der nessa caminhada, Josué. E eu não sei se tem alguém aqui nesta noite passando por esse quadro de depressão, mas o Deus que falou para Josué também está falando nessa noite para você. Não entre num quadro de depressão, levanta a cabeça, ergue a cabeça, dá a volta por cima, porque eu sou contigo em cada passo que você der. Quando Deus quis acertar o seu alvo e tirar a humilhação da mão dos amonitas, Deus usou Jefté. Eu falei aqui na pregação passada, quando tive a oportunidade. Os amonitas arrancavam os olhos direitos de todo homem, rasgavam o ventre das que estavam grávidas, tiravam o feto de dentro à força. Deus falou assim, não, eu vou usar Jefté e vou tirar meu povo dessa humilhação. E Ele usou. Quando Ele quis tirar a vergonha do povo de Israel contra os filisteus, o que Ele fez? Usou Sansão. Mas Filipe, Sansão se quebrou a aliança com Deus. Sim, ele quebrou, mas ele morreu fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Ele morreu, a Bíblia diz que ele matou mais gente na morte do que em vida. Quando o povo de Israel se escondia em caverna, Deus saca da sua aljava Gideão. E para tirar a vergonha dos medianitas, que só vinha para destruir o que o povo plantava. Tudo que o povo tinha, o medianita vinha só para destruir. Deus se vingou e falou assim, ah é? Então eu vou sacar da minha aljava Gideão. Ele usa Gideão e liberta o povo. Mas só que Deus agora, Ele usa a sua flecha perfeita. Para acertar a humanidade, Ele usa a sua flecha perfeita. O que significa isso, Filipe? No contexto, o valente que ele tirou ali, o valente nessa época aqui, ele tinha 12 flechas na sua aljava. É por isso que você vai ver na Bíblia, muitas vezes fala o número 12, 12, 12. Quer ver? 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, 12 pedras que Elias colocou no altar na disputa entre os profetas de Baal e o profeta do Senhor, que era Elias. Você vai ver lá no Apocalipse, 12 mil de cada tribo na batalha do Armagedon. Jesus escolheu para andar com ele 12 apóstolos. E essa aljava de Deus significa todas as vezes que Ele enviou um libertador, todas as vezes que Ele usou um porta-voz para falar com o seu povo aqui na terra. Ele foi sacando da sua aljava, foi sacando, foi usando. Este 12 é totalidade, 100%. Chegou uma hora que todas as flechas acabaram, só restou uma flecha. Isso significa, em Mateus, entre Malaquias e Mateus, tem uma página branca na sua Bíblia. São 400 anos que Deus não fala com o seu povo. São 400 anos que Ele não envia flecha nenhuma. São 400 anos que Ele não usa ninguém para falar através dele.
falar por ele. 400 anos que Deus não fala com ninguém, até que ele saca da sua aljava a sua melhor flecha, que é o seu Filho amado, e envia o seu Filho amado à terra. No batismo de Jesus, o céu que se calou por 400 anos desabafa. No batismo de Jesus, o céu que se calou por 400 anos desabafou. João Batista está batizando ele, quem está acompanhando a novela, está vendo aí de Jesus. João Batista batiza ele, uma voz veio do céu e falou assim, ó: este que está aí, não é um simples carpinteiro como vocês andam falando. Este que está aí, ele é a flecha que eu enviei à terra para acertar os meus alvos. Esse é o meu Filho amado, em quem me dá muito prazer. E chega um momento da história em João capítulo 20, versículo 21, que a flecha que é o Senhor Jesus, que acertou os alvos de Deus, acertou tua vida e a minha, ele chega para os seus discípulos e fala assim, ó, muita atenção agora. Ele fala assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E verdadeiramente aconteceu. Pega lá em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver os discípulos acertando os alvos de Deus. Jesus falou assim, ó: eu dou poder e autoridade para vocês, toma, está na mão de vocês. Agora vocês vão de 2 em 2, vão anunciando o reino de Deus, vai falando que o reino de Deus é chegado na terra. E é isso que os 12 apóstolos vão fazendo. Eles batem na porta, ou de casa, abre a porta: paz seja nessa casa. O reino de Deus é chegado na terra. Talvez quem estava lá dentro falava assim: mas como assim o reino de Deus é chegado na minha terra? Na terra, o meu filho está doente. Eles chegavam no nome de Jesus e falavam assim, ó: em nome de Jesus, levanta. Eles batiam em aldeia, em cidade, em cidade, e iam falando assim, ó: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, paz seja nessa casa. Alguém dizia de dentro assim, ó: que paz? Acabou de morrer alguém aqui da minha família. Eles iam lá e ressuscitavam pessoas no nome de Jesus. Eles foram usados por Deus. Judas Iscariote, Pedro, todos eles foram usados por Jesus. Eles foram verdadeiramente flechas usadas por Deus para acertar os alvos aqui na terra. Mas chega um momento da história que 2 flechas se quebrou feio. Chega um momento da história que 2 flechas se quebrou muito feio. No jardim do Getsêmani, olha bem, a primeira flecha se quebrou. Olha só, Judas, ele era apóstolo. Só fica na tesouraria quem é de confiança. Quem não é de confiança não pode ficar na tesouraria, é a parte do dinheiro. Judas, além de ser apóstolo, ele era o tesoureiro da equipe de Jesus, dos 12 apóstolos. Ele era o único que tinha 2 funções: apóstolo e tesoureiro. Ele chega no jardim do Getsêmani e beija o rosto de Jesus. Ao invés de Jesus chegar para ele e falar assim, ó: olha só, você é um caguete, você é um Judas Iscariote, os profetas profetizou de você, você é o próprio diabo, Judas, porque Jesus também tinha falado que Judas, o Judas era um de vós é o diabo. O próprio Jesus chamou ele de diabo há um tempo atrás, mas naquela hora Jesus não chama ele de diabo, naquela hora Jesus chama ele de amigo. Lê lá em Mateus: amigo. Quando Jesus chama ele de amigo, um filme passa na cabeça dele. Ele se lembra dos momentos bons que ele teve com Deus, quando aquele mar estava revolto e o barco estava quase afundando. Judas estava no barco. Ele se lembra: peraí, eu acabei de traí-lo, e mesmo assim ele insiste e ainda me chama de amigo. Jesus estava dizendo, sabe o que para Judas? O mesmo Deus lá do jardim do Éden estava no jardim, mas dessa vez do Getsêmani. Estava falando para Judas: Judas, não vá tão longe, Judas. Amigo, não vá tão longe. Eu sei que alguém tinha que ser usado para me entregar. Eu sei que o papel sujo já foi feito, Judas. Já foi feito o que tinha que ser feito, Judas. Mas não vá para tão longe. Eu não te chamo de Judas nesse jardim. Eu não te chamo de o diabo nesse jardim. Eu te chamo de amigo. Acompanha lá. Aquelas 30 moedas não tinha mais valor nenhum. Ele pega aquelas moedas, corre lá para o Sinédrio e devolve aquelas moedas. Mas sabe o que aconteceu? A acusação e a condenação foi tão forte, porque é assim que o diabo trabalha, com acusação e com condenação. A acusação foi tão forte, a pressão foi tão forte sobre a vida dele. Ele se lembra: ele acabou de me chamar de amigo. Eu me lembro quando eu fui usado por ele para curar. Eu me lembro quando eu fui usado por ele para fazer prodígios. E agora ele me chama de amigo. Pós-traição, pós-beijo, ele ainda me chama de amigo. Mas o diabo, o acusador, o condenador, estava na mente dele, ó:
você traiu o Filho de Deus. Você bateu no peito há um tempo atrás e falou assim, ó, louvado seja Deus. Eu não vou trair Jesus. Pedro disse isso, mas Judas também disse, eu não vou traí-lo. Mas naquele momento ele beija Jesus e ele vai embora. E ele coloca um ponto final da história dele. A flecha tão usada por Deus colocou um ponto final na história dele. A outra flecha que se quebra é Pedro. A flecha que se quebra é Pedro, sabe por quê? Quando Pedro estava lá, olha bem, falaram para ele assim, ó, Pedro, você é assim como ele é. Ele falou assim, eu não conheço ele. Pedro, eu te vi andando com ele há um tempo atrás. Não, eu nunca andei com ele. A flecha usada por Deus se quebrou. Porque flecha foi feita para acertar alvos. A flecha, ela só tem uma... A dinâmica da flecha é acertar alvo. Só foi feita para acertar alvos. A Bíblia diz que havia uma fogueira entre Jesus e Pedro. Fazia frio naquele dia. A fogueira estava ali. E Pedro falou que não conhecia ele. O galo cantou. Quando o galo canta, passa um filme na cabeça de Pedro. Vão dizer por aí que é verdade, que há gestos que falam mais do que palavras, é ou não é? Eu me lembro quando eu fazia alguma bagunça e meu pai só me olhava. Eu sabia o que ele estava querendo dizer. Felipe, quando chegar em casa, você vai ver, hein? A Bíblia diz que Pedro fala assim, ó, eu não sou como ele é. 3 vezes nega. Jesus de lá, do outro lado da fogueira, olha para ele. E o olhar de Jesus falou tudo. O olhar de Jesus fez Pedro chorar. O olhar de Jesus fez Pedro correr e chorar amargamente, porque Pedro tinha falado também um tempo atrás, batido no peito e falado assim, ó, eu nunca vou trair Jesus, eu nunca vou negá-lo, eu nunca, se preciso for, eu vou com ele até a morte, mas eu não vou negá-lo, eu sou como ele é, eu estou com ele, mas ele negou. Louvado seja Deus. A flecha se quebrou. Aí diz a Bíblia que Jesus apareceu depois da ressurreição, para alguns apareceu para os apóstolos, mas não falou diretamente com ele. Aí vai dizer a Bíblia lá em João 21, que Pedro disse assim, ó, vou voltar a pescar. A chamada de Deus para a vida dele, era, você vai largar essa rede, vai ser pescador de homem, você é uma flecha nas minhas mãos, você vai ser como eu sou, você vai acertar os alvos de Deus, larga essa rede, o negócio mais não é peixe não, o negócio agora você vai pescar homens. Essa era a chamada de Deus para ele no primeiro encontro. A Bíblia diz que Jesus se apresenta depois da ressurreição lá na praia. O último encontro foi como o primeiro encontro. Aí a Bíblia diz que João está no barco e Jesus da areia fala assim, ó, tem alguma coisa para comer? Não. Então lança a rede do lado direito. A mesma cena aconteceu. Quando eles puxam a rede, veio para o barco 153 grandes peixes, que em hebraico quer dizer, sabe o que em 153? Elohim, eu sou Deus. Quando João vê 153 grandes peixes, ele conta, ele fala, já sei quem está na areia, é o Senhor. Reconhecer que o Senhor é Deus com um barco cheio é mole. Eu quero ver reconhecer que o Senhor é Deus com um barco vazio. A flecha que estava quebrada, que era Pedro, vai ao encontro dele. Aí Jesus tem uma conversa com ele, para terminar a mensagem. Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Na segunda vez que Jesus pergunta se ele amava de verdade, Pedro fala assim, ó, tu sabes que eu te amo. Ele chora e diz assim, ó, tu sabes que eu te amo. Não entendi, Felipe. A mesma boca que negou 3 vezes, a mesma boca que disse, eu não sou como ele é, eu nunca o vi antes, não sei quem é este homem. A mesma boca que falou isso, foi a mesma boca que falou, eu te amo e eu te amo. Jesus falou para ele assim, ó, você me ama mesmo, Pedro? Eu vim aqui nessa areia, eu vim aqui agora ter um encontro com vocês, para te dizer uma coisa, Pedro, que a chamada, Pedro, está de pé. Eu sei que você me negou, mas eu estou aqui nessa areia para te dizer que a promessa está de pé, a chamada está de pé, aquilo que eu tenho para a sua vida, Pedro, está de pé, independente do que você fez, independente do que você andou fazendo, eu estou falando com você, eu quero te usar ainda como uma flecha, então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, abraça a obra, porque vai existir muitas vidas para ser alcançada ainda através de você. O pastor de irmã disse aqui na primeira semana que Deus nos convida a se apaixonar por Ele. Olha o que ele falou. Deus nos convida a se apaixonar por Ele. Se apaixonar é uma coisa muito séria.
Na segunda semana, a Lilian disse, sabe o quê? Que nós somos esse reflexo e refletimos a luz, refletimos o próprio Deus como espelho, refletimos o próprio Deus. E nessa noite, Deus está falando comigo e está falando para você, sabe o quê? Que depois de nós, de nós nos apaixonarmos por Ele, depois de nós nos apaixonarmos por Ele e ser esse reflexo, refletir essa luz, Deus está nos chamando nessa noite para se colocarmos como flecha na mão dEle, porque Ele quer usar você muito ainda na presença dEle. Há vidas que precisam ser alcançadas, que vai depender de você. Você é a flecha de Deus. Os meus filhos ganharam um arco e flecha de presente. Eles estavam brincando na varanda. Aí o meu filho Davi, que está ali, falou assim, não foi, Davi? Falou, pai, pega aquela flecha ali para mim. Eu fui lá pegar a flecha, mas a flecha que eu peguei era uma flecha quebrada, pastor Cláudio. A flecha que eu quebrei era uma flecha quebrada. A flecha que eu peguei era uma flecha quebrada. O meu filho falou para mim assim, pai, essa flecha não serve para nada. Eu falei, por quê, meu filho? Porque essa flecha, pai, ela está quebrada. Essa flecha, pai, ela está rachada. Ela não tem como acertar alvos mais. Deus ministrou, eu com a flecha na mão, Deus ministrou uma palavra no meu coração. E é verdade. Numa guerra, onde o valente usa as flechas, numa guerra antiga, flecha quebrada e flecha rachada tem que ser jogada para o lado. Não serve mais para acertar alvo, então tem que ser colocado de lado. Numa guerra, a flecha que tiver rachada e quebrada não pode mais acertar alvo, porque se a flecha se rachar, ela perde a dinâmica dela, ela não consegue acertar o alvo mais. E é verdade. Mas só que o valente que está aqui nessa noite, foi falado que ele está aqui. O valente que está aqui nesta noite, que é o nosso Deus, ele não pega as flechas quebradas e bota ela de lado, não. O valente que está aqui nesta noite não faz acepção de pessoas e fala assim, ó, eu vou deixar essa flecha rachada de lado, eu vou deixar essa flecha quebrada de lado. Não, o valente que está aqui nesta noite, ele pega a flecha rachada, a flecha quebrada e liga as quebraduras dela, restaura para usar de novo. Ele liga as quebraduras dela para colocar na sua aljava para usar de novo. Elias se quebra e ele quer a morte. Senhor, eu acertei tantos teus alvos, e agora eu estou aqui, somente eu, para o profeta do Senhor. Deus estava dizendo, Elias, o céu está ao teu favor, Elias. Os anjos estão a seu favor. Eu estou a seu favor, Elias. Você é uma flecha que se quebrou, sabe por quê? Porque Elias esperava que Jezabel e Acabe se convertessem depois que o fogo caísse do céu. Mas não foi isso que aconteceu. Colocaram uma placa lá, ó, procurado, vivo ou morto, o profeta Elias. Há momentos na nossa vida que nós estamos esperando algo acontecer, e quando aquilo não acontece, nós nos frustramos. Quando aquilo que nós esperamos que ia acontecer, nós se quebramos, nos rachamos. Deus está falando para Elias assim, lá naquela caverna, ó, 3 fenômenos da natureza aconteceu: terremoto, fogo e um vento forte. E Deus não estava no fogo, no terremoto e no vento forte. Depois vem uma voz mansa e delicada e fala com Elias, Elias, ainda tem muita coisa para fazer. Elias, você é uma flecha na minha mão. Elias, você se quebrou, você se rachou, você se decepcionou. Elias, você até entrou num estado de depressão, Elias. Você está pedindo a morte, Elias. Mas eu sou o Senhor que restaura as quebraduras das minhas flechas. Eu sou o Senhor que restaura a quebradura e a rachadura das minhas flechas para tornar a usar elas de novo, Elias. Volta, Elias. Quantas flechas que se quebraram por causa de decepção? A decepção é um desaviso. A pessoa está fazendo tudo certo. De repente, ó, você não faz mais parte do quadro dessa empresa. A decepção é algo muito forte. Olha, você não faz parte mais do ministério dessa igreja. Ou então você está sendo convidado a se retirar, a procurar outra igreja. A decepção, quando a pessoa coloca muito foco em uma pessoa e aquela pessoa decepciona ela. Quantas flechas quebradas que você conhece, que eu conheço, que um dia se decepcionou dentro de uma igreja. Alguém decepcionou essa pessoa porque ela colocou muito foco nessa pessoa e a flecha que era usada antes se rachou, se quebrou. E está por aí, ó, acertando outros alvos que não é de Deus. Quantas flechas que se quebram por causa do abandono. A dor do abandono é a pior dor que tem. Você conta com aquela pessoa no momento mais difícil e ela vai embora. Jesus sentiu a dor do abandono. Jesus sentiu a dor da decepção. Jesus uma vez expulsa um demônio da vida de um jovem
era uma legião de demônios, e ao invés daqueles moradores aplaudir, abraçar Jesus, eles expulsam Jesus da cidade. Decepção. Pastor Dirman disse que Deus é tão apaixonado por sua criatura, que Ele veio ser como você é. Ele veio sentir o que você sente. Ele veio sentir o que eu sinto. Jesus manda os demônios ir para os porcos. Felipe, eu nunca entendi por que Jesus fez isso com os bichinhos, tadinho. Tadinho daqueles porcos, o que ele tinha a ver com aquilo ali? Jesus estava dando uma lição naquela população, dizendo para eles o seguinte, que vida vale mais do que coisas, que vida liberta vale mais do que coisas materiais. Eles eram apegados às coisas materiais. Quantas flechas se quebraram por causa da traição. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que qualquer rachadura da sua vida, qualquer quebradura da sua vida, Ele veio aqui para te dizer que Ele quer religar, Ele quer ligar essas quebraduras para te usar de novo, para te usar na presença dEle de novo. Vai dizer um louvor aí, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Louvado seja Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu também não posso fazer nada por você, mas a palavra de Deus pode fazer. Talvez você se quebrou com a depressão, está quebrado com a depressão. Talvez você está quebrado por causa de uma perda. Talvez você está quebrado, louvado seja Deus, por alguma decepção, algum abandono. Algumas coisas da vida te racharam. Alguma coisa da vida te quebrou. E você acha que você não pode ser usado mais. Você acha que, não, me esqueceram de mim. Não, Deus não esqueceu de você. O céu está ao teu favor, os anjos estão ao seu favor, o Filho está ao seu favor como um advogado fiel. Ele é advogado fiel, ele pega a causa perdida e vira a mesa. O que era para dar errado passa a dar certo, o que não tinha a acontecer passa a acontecer, porque ele é o advogado fiel. Louvado seja Deus. Se coloca de pé nessa noite. Eu não sei o que te quebrou. Eu não sei o que está rachando você, porque o diabo sabe que se a flecha se quebrar, ele tem êxito. Ele sabe que se a flecha rachar, a flecha não pode ser usada mais. Sansão disse lá, ó, Sansão estava lá, ó, nos pilares centrais, todo o rei filisteu estava lá, zombando dele, falando assim: aonde está o seu Deus, Sansão? Você não era uma flecha, Sansão, que era usado nas mãos de Deus? Aonde está o seu Deus agora, Sansão? Ele se quebrou. Eu disse que numa batalha, flecha quebrada tem que fazer o quê? Deixar de lado, porque se rachou, se quebrou, não tem como mais ser usada. Mas Deus não age assim. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não age assim. O prazer dEle é pegar essa flecha que se quebrou, ligar a quebradura, sarar essa rachadura, para usar essa flecha de novo. Felipe, Sansão se quebrou. Quando aqueles cabelos caem no chão, o que cai naquele dia não são meros cabelos. Quando é cortado as tranças dele, o que cai no chão não são meros cabelos. Cai no chão a aliança que ele tinha com Deus. Cai no chão o que Deus chamou ele para fazer. Você é minha flecha, Sansão. Você vai acertar alvos, Sansão. Cai naquele dia a aliança que ele tinha com Deus. Mas a Bíblia diz que ele está quebrado dentro da cadeia, pastor Nunes. A Bíblia diz, pastor Rodrigo, que ele está quebrado lá dentro da cadeia. Mas lá dentro a Bíblia diz que as tranças dele estavam no lugar de novo e os filisteus não perceberam. Ou seja, o voto, a aliança que ele tinha com Deus, quando ele começou o ministério dele, qual era o ministério de Sansão? Livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Tirar a vergonha do povo de Deus. Essa flecha foi usada para isso. Mas os filisteus não perceberam, porque na cadeia ele falou com o Senhor: Senhor, eu sei que eu me quebrei, eu sei que eu desobedeci, eu sei, meu Pai, que eu fui tão longe do Senhor, e agora, Senhor, parece que eu não posso ser mais usado, mas eu renovo a minha aliança contigo aqui nessa cadeia. E quando
um jovem leva ele está nos pilares centrais. Ele pergunta para o jovem assim: Priscila, você consegue fugir daqui em quantos segundos? O jovem: fugir? Foge, rapaz. Porque o Deus que restaura flecha quebrada, restaurou a minha vida. O Deus que restaura flecha que se rachou, restaurou a minha vida hoje. Vai embora. E ele está nos pilares centrais. Ele faz a seguinte oração para Deus: Deus da segunda chance. Deus, eu sei que parei de acertar os teus alvos. Eu sei que eu não estou mais acertando os seus alvos, Senhor. Mas neste lugar, eu quero te pedir, uma vez mais, liga minhas quebraduras. Senhor, me usa nem que seja pela última vez. Me usa, Senhor. E a Bíblia diz que ele empurrou os pilares centrais. E todo o reino filisteu morreu naquele dia. Porque o Deus, o valente de Israel, o nosso Deus que está aqui nesta noite, Ele é especialista em ligar a quebradura, restaurar a rachadura de suas flechas. Porque Ele quer usar as suas flechas. Louvado seja Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece.